A greve nacional dos petroleiros já tem adesão de 102 unidades em 13 estados brasileiros. O número foi atualizado agora há pouco pela Federação Única dos Petroleiros. 20 mil trabalhadores estão parados. Contra a privatização da empresa e por melhorias de condições de trabalho, a greve também é um protesto contra as demissões na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Pará. A Petrobras anunciou que 1.000 funcionários serão demitidos a partir da próxima sexta-feira, dia 14. E o contribuinte está pagando as contas do noivado de Jair Bolsonaro com Regina Duarte, é isso mesmo. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o Ministério da Cidadania pagou passagens aéreas e estadia da atriz e de mais 3 pessoas, incluindo o filho da atriz, quando ela foi a Brasília conhecer a Secretaria Especial da Cultura, pasta para a qual ela foi indicada por Bolsonaro. O governo, quer dizer, a gente, também pagamos uma diária de R$ 785 para o grupo gastar durante a estadia na capital nos dias 22 e 23 de janeiro. As informações foram obtidas pela coluna através da Lei de Acesso à Informação. O total dos gastos chega a R$ 15 mil. Nesse valor não estão computadas outras 2 viagens de Regina bancadas pelo governo e a atriz ainda nem assumiu a pasta. A perícia concluiu que o porteiro que atendeu Elcio de Queiroz, suspeito de participar do assassinato de Marielle Franco, não é o mesmo que declarou à polícia que seu Bolsonaro tinha sido liberado a entrada do ex-PM no condomínio Vivendas da Barra horas antes do crime. As vozes dos 4 porteiros em serviço no dia 14 de março de 2018 foram analisadas. O laudo apontou que outro funcionário ligou para a casa de Ronaldo Lessa, também suspeito no caso Marielle, e autorizou a entrada de Queiroz no condomínio onde Jair Bolsonaro e o filho Carlos têm casa. Sérgio Cabral fez um acordo com a Lava Jato e delatou a própria mulher para ter a pena reduzida. Condenado a 281 anos de prisão, o ex-governador do Rio de Janeiro ainda é alvo de processo na Lava Jato. Em depoimento ontem, ele disse que a esposa, Adriana Anselmo, além de saber de todos os esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro do seu governo, se beneficiava amplamente das propinas recebidas pelo marido. E a Justiça Argentina anulou um pedido de prisão de Cristina Kirchner. Eleita vice-presidenta nas últimas eleições, Cristina era investigada por participar de um suposto esquema de corrupção. A gente conversa agora sobre tudo isso e muito mais com o historiador e professor Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Que bom te ouvir. Muito bom te ter aqui. Semana passada a gente tentou conversar, a internet não funcionou muito bem. Enfim, conseguimos conversar hoje. Eu queria, na verdade, começar... Oi. Não, a casa bonita, um estúdio bonito, muito bom, né? Muito bom, seja bem-vindo. Eu queria começar conversando com você sobre a informação de que os investigadores da Polícia Civil do Rio de Janeiro já receberam 13 celulares apreendidos com o miliciano Adriano da Nóbrega, que foi morto por uma ação policial na Bahia no sábado. Há muita expectativa em relação a essa perícia que vai acontecer nesses celulares, mesmo porque as informações são de que Adriano sabia dessa operação. Ele já tinha conhecimento quando ele foi encurralado e morto. Os dados são possíveis de serem retomados, né, Thalita? Eu acho que a tecnologia hoje é muito clara nisso. Dificilmente ele vai conseguir criar alguma forma de a polícia não ter acesso a esses dados. A questão, a partir de agora, é se há interesse jurídico e interesse político em agir, né? E, nesse sentido, eu acho que o MP do Rio de Janeiro e de São Paulo já tem mostrado de forma muito clara que há aí um problema sério, que são as instituições não quererem ir adiante em determinadas investigações que incomodam determinadas pessoas com cargos hoje no nosso país. Como você interpretou esse caso? Porque há muita gente falando sobre queima de arquivo, há indagações sobre o corpo desse miliciano, que não há notícia por enquanto. Como você interpretou esse caso? Eu acho que queima de arquivo é indiscutível que é. A questão é saber quem é que mandou queimar o arquivo, né? Porque me parece que essa figura, especificamente, ela era um
um nódulo, vamos dizer assim, um nó de uma teia bastante grande de poderes que não são só os poderes de Estado, que se interrelacionam com o submundo da política, do judiciário e dos próprios governos estaduais e federais na região do Rio de Janeiro. Então, assim, Adriano Nóbrega serviu a muitos interesses enquanto vivo e a morte dele serve a muitos interesses. Então, há uma dificuldade de saber quem tocou fogo nesse arquivo. Sim. Mudando um pouco de pauta, a gente noticiou, na verdade a coluna da Mônica Bergamo noticiou hoje na Folha esses gastos que estão sendo feitos com Regina Duarte, sem ainda nem assumir o Ministério, a Secretaria Especial da Cultura. O que a gente pode esperar com Regina Duarte à frente dessa pasta, com o governo que fala muito em economizar, em cortar, em enxugar, mas ao mesmo tempo faz esse tipo de gasto? O que a gente pode esperar? É uma característica de todo governo autoritário que as suas práticas políticas sejam completamente diferentes da agenda que esses governos eventualmente usam como forma de se propagar, né? Então, o governo Bolsonaro se vendeu como um apolítico, um indivíduo que era fora do sistema, como um caçador tremendo das corrupções no Brasil inteiro, e o que nós vemos é que nada disso vai acontecer. Regina Duarte, na realidade, entra nessa pasta para continuar a mesma lógica, quer dizer, se cria a ideia de que existe uma certa representatividade do meio artístico na questão cultural, mas ela vai servir só de verniz para continuar o processo de poda que nós temos na cultura e na educação brasileira. Não vai mudar, não se pense que Regina Duarte tem alguma percepção, alguma qualidade, alguma ferramenta, alguma condição de modificar as diretrizes de um governo que é claramente contra a educação, contra a cultura, e esse é um projeto de governo muito centrado, radicalmente diferente do que era anteriormente os projetos dos governos progressistas. Então, eu acredito que a questão da Regina Duarte é mais uma das grandes tentativas e manobras desse governo de tirar o foco das coisas importantes e continuar mantendo a mesma estrutura, os mesmos paradigmas pelos quais eles estão governando. A velha máxima, né, Thalita, de mudar as coisas para que elas não mudem em absolutamente nada. Fernando, nessa semana pós-Oscar, que tem se falado muito sobre isso, as notícias na imprensa dão conta dos investimentos que a Coreia do Sul faz no cinema nacional. E como isso gerou, na verdade, esse grande filme, que é o Parasita, que foi vencedor de melhor Oscar internacional, de melhor filme internacional, de melhor filme. Ou seja, quando a gente discute cultura aqui no Brasil, não dá para a gente esperar um investimento desse tipo no cinema nacional, por exemplo, com Regina Duarte à frente de uma Secretaria da Cultura. O cinema, ele vamos dizer assim, uma das últimas, dos últimos círculos culturais a serem investidos, né? Nós temos investimento, tinha que ser feito investimento básico em educação, em música, em teatro, né? Em artes plásticas especificamente. E aí você tem uma série de outras artes que requerem menos investimento do que o cinema. O cinema seria, vamos dizer assim, um dos últimos patamares dos quais uma sociedade se vangloria de ter investimento no processo cultural. Então é impossível que nós venhamos a ter algum tipo de recuperação nessa questão do cinema nacional. Com relação à Coreia, essa é uma das grandes mentiras que foram criadas pelos liberais no Brasil, especialmente essa onda de liberais apedeutas que nós temos hoje no Brasil, de dizer que a Coreia do Sul seria um grande modelo de liberalismo do mundo e como lá as coisas se desenvolveram através do livre mercado, quando na realidade o que nós vemos é um investimento brutal, monstruoso, por mais de 30 anos, da Coreia do Sul em educação, em todos os ramos de educação. Não é só a educação voltada para o trabalho, mas a educação humana, a educação voltada para a arte, para uma série de outros ramos, para até eles atingirem o nível de desenvolvimento das forças produtivas que eles têm nos dias de hoje. E continua o processo de investimento. Aliás, lá nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países em que houve um processo de crescimento e desenvolvimento econômico acelerado, houve antes um enorme investimento em educação que perdurou por muito tempo. É só aqui no Brasil que um grupo de liberais acha que pode desfazer tudo isso e conseguir chegar aos mesmos resultados. Eu realmente não consigo entender de onde é que eles tiram essas ideias.